Boa tarde. Pessoal, primeira coisa, primeira dica do dia. Eu estou gravando as aulas, tá? Para vocês. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Eu tentei postar as aulas diretamente no Ava, tá? Mas estava demorando muito a carregar e etc. Eu acabei optando por subir tudo no YouTube, tá? A partir da semana que vem, boa tarde, boa tarde. A partir da semana que vem, eu vou ver se eu consigo já fazer a aula com transmissão ao vivo, porque aí ela já vai para o YouTube, de lá já fica salva, é só eu mandar publicar. Porque senão eu tenho que salvar minha tela, gravar minha tela e aí depois subir ou no YouTube ou no Ava e tá demorando. Pra vocês terem noção, eu estou o dia inteiro hoje, desde cedo, subindo vídeo no canal, né? E aí só tem dois até agora publicados. Eu acho que Agri primeiro B, os dois vídeos de agricultura 1B já foram, tá? E aí o restante está indo aos pouquinhos, tá? Deixa eu só fazer um ajuste rapidinho aqui, porque agora que eu vi um erro. Pronto. Então, gente, ó, dica do dia: seguir o professor no canal do YouTube, tá? Procura lá pelo meu nome, por gentileza, tá lá o meu nome completo. Localiza lá, quem localizar já manda o link aqui para os colegas, por favor, porque eu buscando por link, ele já entra direto na minha página e aí eu fico meio perdido aqui, tá? Então, acessem o YouTube, inscrevam-se no canal, porque os vídeos das aulas estarão lá disponibilizados para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês não possam assistir alguma das aulas, tá? Ou algum colega que está com dificuldade de internet, de acesso, etc. Depois vocês avisem para eles assistirem as aulas por lá, tá bem? Dependendo da... Eu não sei se vocês conseguem baixar os vídeos diretamente, tá? Mas dependendo da situação, se tiver com alguma dificuldade, a gente tenta compartilhar depois os vídeos por um link no Drive, porque se alguém precisar, a pessoa pode baixar quando tiver um acesso de Wi-Fi, por exemplo, e depois assistir em casa, tá? Fica a critério de vocês. Então, se inscrevam no canal, que as aulas estarão lá. Já estou subindo, todos os vídeos estão sendo carregados, eles estão demorando um pouquinho. Tem vídeo que já está com quase 80, tem vídeo que está com 20, tem vídeo que está com 15%. Tá a manhã inteira carregando vídeo. Tá? Obrigado, Ana. Então, inscrevam-se, tá? Porque os vídeos vão estar lá para ajudar vocês caso precisarem, tá bom? Vamos lá. Sobre outros vídeos, como eu fiz um comentário aqui com a outra turma agora, eu vou falar a mesma coisa com vocês. Obrigado a todo mundo que enviou, tá, os vídeos. Estou tendo um trabalhão. Por quê? Eu pedi vídeo para todo mundo, não foi só para os primeiros anos. Eu cheguei, gente, na escola em setembro do ano passado, então basicamente eu não conheço ninguém presencialmente. Um ou outro aluno, aluna, eu tive a oportunidade de encontrar rapidamente lá no campus, e aí não conheço ninguém. Então eu pedi vídeo para todo mundo. Quem conseguiu subir o vídeo na plataforma facilita a minha vida. Porque lá na plataforma eu mando, tá? Beleza, gente, obrigado, tá? Quando vocês se inscrevem, colocam o trabalho na plataforma, eu vou lá e mando fazer um download, ele faz uma pasta e pega todos os vídeos e joga na mesma pasta para mim. Quando vocês mandam no meu WhatsApp, eu preciso abrir o WhatsApp pelo computador, deixar o vídeo carregar, fazer o download de vídeo por vídeo. Aí eu tenho que ir na pasta de download, começar a assistir o vídeo para identificar quem é a pessoa, renomear e aí jogar na pasta da turma daquela pessoa. Ou seja, vocês imaginam, eu estou fazendo isso com todos os alunos que estão mandando vídeo da escola. Estou tendo um trabalhão, tá? Mas já alguns vídeos eu já consegui assistir, nem todos. Então, assim, não lembro dos nomes todos.
Não, mas fique tranquilo, tá, Miguel? Você não foi o único. Muita gente teve problema de conexão. Muita gente teve problema mesmo com o AVA, porque o AVA ou limitava a 50 megas, ou não estava aceitando o tipo de arquivo. Então, para facilitar para vocês, não tem problema nenhum, pode mandar no WhatsApp, tá? E eu me viro aqui, podem ficar tranquilos. Porque assim, eu vi que algumas pessoas fizeram um vídeo tranquilamente, foi lá, gravou 30 segundos, 45 segundos, beleza. Teve vídeo altamente produzido, teve gente que escovou o cabelo, que fez maquiagem, que procurou uma boa iluminação, foi para um lugar bonito, a paisagem, né? Teve gente que pôs uma roupa bonitona lá para fazer vídeo, teve gente que cantou, teve gente que gravou vídeo no TikTok, teve gente que colocou legenda, tem um monte de vídeo bem bonitinho, tem vídeo básico, importa que todos encaminhem o vídeo, tá? Prometo que eu vou guardar o vídeo pro dia da formatura. Aí no dia lá da formatura a gente mostra os vídeos todos de vocês. Olha como vocês eram e olha como é que... Tá certo, isso mesmo. Né? Aí daqui a 3 anos vocês vão me agradecer por eu estar com essas relíquias, assim, olha como é que vocês eram, como é que vocês melhoraram, né? Vai parar de ter espinha, vai melhorar, vai equilibrar a voz, aí vocês vão lembrar, Jesus, eu era daquele jeito, Senhor misericórdia, né? E aí vai todo mundo rir e pensar, formei, graças a Deus. Tô brincando, tá, gente? Mas fiquem tranquilos, assim, quem não mandou ainda, manda lá no meu WhatsApp ou tenta subir na plataforma, tá? Não tem problema não, tá bom? Vamos lá, gente. Exato, tem que trabalhar, né? Será que tem, gente? Essa é uma pergunta, né? Mas se a gente não trabalha, a gente morre de fome, né? Vamos lá. Vou explicar para vocês um pouquinho ainda sobre mito. A gente vai entrar agora naquelas 4 perguntas que eu deixei para vocês. Eu deixei o texto e as perguntas para vocês responderem, tá? E aí, sim, gente, ó, uma coisa é, às vezes a gente está acostumado e tem umas atividades mais chatas. Aí, assim, aquelas coisas que a gente não tem muita afinidade, a gente faz meio que só se for obrigado, né? Tem um monte de coisa que, tipo, não vale nota, não vou nem fazer, não gosto disso, não gosto desse professor, não gosto dessa matéria, só vou fazer o que for necessário para passar de ano. Fiquem à vontade, tá, gente? Então, assim, não se preocupe. O professor está valendo nota? Não necessariamente, tá, gente? A ideia da nota é a gente fazer o trabalho, que é o trabalho da mitologia, que é um trabalho maior. E aí, ao longo do trimestre, a gente vai pensando notas de participação, ver quem é que entregou todos os trabalhos, pede alguma, faz alguma outra coisa, vídeo. Tá? A ideia é que vocês não se preocupem muito com nota, pelo menos não agora. Tá? A ideia é que vocês queiram participar, que vocês venham participar das aulas, para a gente tentar um diálogo. Para mim, puta que pariu. Lá... Você já começa logo assim de cara, gente. Né? Jesus, não faz isso não. Cuidado que os pais de vocês assustam, depois vem brigar comigo. Tá? Tem que explicar por que é que a gente está chamando de mito. Tá? Por que, que a religião é um tipo de mito? Por que, que as religiões estão atreladas a mito? Por que, que as narrativas bíblicas a gente pode interpretá-las de maneira mitológica? A gente tem que explicar, não é simplesmente chegar lá e falar que é mitologia, não. Né? Porque depois você, tipo assim, tem gente que chama o presidente de mito. Aí vocês falam que o cristianismo é mito, ou seja, colocar o mesmo naipe o Cristo, que é a base do cristianismo, e aquela criatura, né, tem alguma coisa errada. A gente vai até preso, né? Tipo assim, de falar umas besteiras. Não, entendi. Aí tem que explicar para ele. Mas é legal, a gente tem que comparar. E aí, assim, gente, esse primeiro trabalho que a gente vai fazer é um trabalho de mitologia comparada. E é isso que eu quero. Ah, que ótimo, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai começar a comparar algumas coisas, porque na hora que a gente começar a comparar certos discursos, né? Ai, bacana, tá, gente? Não importa a religião de vocês, não importa a religião da família, a religião e a crença de vocês. Acho que o mais bacana é a gente estar aberto para conversar sobre qualquer coisa. Lembrem-se assim, principalmente quando a gente vai começar a tocar em alguns assuntos de mitologia, ou depois mais à frente, que aí a gente entra em alguns assuntos mais ariscos,
quando a gente vai falar de regra, de moral, de ética, e aí a gente vai falar de alguns de política, aí em alguns assuntos mais assim belicosos, né, que pode gerar guerra, conflito. O importante é sempre a gente ter respeito. E lembrando que na aula de filosofia a gente vai partir sempre com dois princípios, né? Estamos vivos, vamos morrer. Isso é verdade. Todo o resto nós podemos discutir, conversar, ter opiniões diferentes, mudar de opiniões, construir conhecimento, embasar conhecimento, raciocinar sobre, para tentar construir argumentos em defesa das nossas opiniões ou daquilo que a gente acredita. Tá bem? Então vamos lá. Nas mitologias que nós vamos estudar, a gente vai fazer um pouquinho de mitologia comparada. Então a gente vai separar mais ou menos 8 grupos. Tá? Não fiz a divisão ainda, não se preocupem com isso, sorteios, nada. Mas esses 8 grupos vão pesquisar um pouquinho de mitologia genealógica. Lembrando que mitologia genealógica é mitologia de origem. Já buscar a origem das coisas, ou seja, como é que é possível o mundo? Como é que começou? De onde é que vem a vida? De onde é que vem o mundo? Como é que isso aqui se tornou isso aqui? Né? O que são as coisas? A origem das coisas. E aí nós vamos trabalhar com mitos de diferentes povos e lugares. Tá? Bacana. E aí, gente, trabalhando com... Às vezes eu demoro para ler, tá, gente? Porque eu vou falando e aí depois eu vou lendo, aí tem hora que eu travo aqui. Mas vamos lá. E aí, gente, a questão assim, mesmo se vocês são cristãos, se vocês são budistas, se são umbandistas, se são do candomblé, da umbanda, da católica, da luterana, da congregação, ou se não tem religião nenhuma, se é agnóstico, se é ateu, tudo bem, tá tudo tranquilo para todo mundo, tá? O importante é sempre a gente conversar. E aí é o detalhe assim, aquilo que eu acredito não necessariamente é verdade. Porque outras pessoas acreditam em coisas diferentes e a gente precisa, então, respeitar. Né? Tem um vídeo, se eu não me engano, do Porta dos Fundos, que é... Eu não sei se é do Porta dos Fundos, eu vi esse vídeo recentemente. Não sei, eu acho que foi no TikTok. Que falava assim, né? A chegada das pessoas no céu. Aí a primeira pergunta que faz é qual que é a sua religião? Aí a pessoa fala, eu sou católico. Aí o outro, eu sou do muçulmano. Eu sou não sei o quê. Aí quem está lá recebendo, né, São Pedro que está lá recebendo todo mundo, fala, vai para a sala tal, mas passa caladinho perto da sala 8. Né? Aí ele vira para o budista e vai para a sala 10, mas passa quietinho perto da sala 8. Né? E aí chega lá a pessoa que é espírita, você vai para a sala 15, mas passa caladinho perto da sala 8. Aí de repente chega um curioso. Por que nós temos que passar quietinho na sala 8? Não é porque tem uns evangélicos ali que acham que só existe a religião deles, que só a deles que vai para o céu. Então, para a gente não ter briga, né, para a gente também não caçar confusão, a gente passa quietinho, deixa eles achar que eles são os únicos e a gente vai todo mundo ocupando o céu. Né? Que é uma brincadeira, que é uma ironia, né? Porque realmente tem algumas religiões que acham que só a delas é verdadeira, que só a delas salva e etc. E isso é muito complicado, tá, gente? Isso é muito perigoso. Pessoas que acham que a sua verdade é absoluta e que os outros estão errados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Independente da religião, da crença, da opinião, a gente precisa ouvir e respeitar todo mundo. Mas vamos lá. Mas de vez em quando a gente fica muito bravo quando a gente escuta algumas pessoas fazendo certas defesas, né, acreditando em algumas coisas, em algumas histórias, né, alguns tipos de mito, né, levantando a sério alguns mitos como se alguns mitos fossem verdadeiros, né, que não dá nem pra gente argumentar muito, que a gente perde até a paciência, né, porque não dá para acreditar que em pleno século XXI tenha gente que defenda um mito que defende que a vacina não funciona, que ele pode fazer qualquer coisa e etc, né? Um mito que só pensa nele, na família, nos chocolates e nas laranjas e etc. Tá, vamos lá. Voltando então para as 4 perguntinhas. Vou colocar aqui as 4 perguntinhas. A gente está com agricultura A. Deixa eu só mudar aqui então. Pronto. Perguntinhas, diminuindo a minha cara, aumentando o tamanho das perguntas. A gente deixou para vocês 4 perguntas para vocês
responderem ou tentarem responder e um texto para ler. Então, com base nesse texto, a ideia era a gente pensar essas 4 perguntas. A primeira delas é: o que é mito? Resposta mais clássica: não, não é o Bozo. O Bozo não é mito. Nunca foi, nunca vai ser, tá, gente? Deixa eu contar um segredo para vocês. A menos que a gente esteja considerando os anti-heróis, os monstros que querem acabar com a humanidade, querem acabar com a paz, querem destruir o mundo. E aí aqueles perversos que a gente precisa chamar um herói para a gente resolver, né? Ou então, quando a gente pensar um mito no sentido mais raso. O que é o sentido mais raso? Mito é uma história sem pé nem cabeça, é uma história que não tem lógica, mito é uma fabulação, é coisa da imaginação. Se a gente pensar só assim, tá até para chamar. Mas, puta que pariu, né? Coitado do povo que tem... Maravilha, gente. Coitado do povo que inventou tanta história para contar pra gente. Se a gente falar para eles, olha, estão chamando gente aí de mito, o povo revira na cova, porque o povo usou toda a criatividade que tinha para criar histórias fantásticas, e aí a gente chamar os outros de mito é brincadeira, né? Mas vamos lá. O que é mito? Mito, gente, é uma tentativa de resposta. Se a gente partir disso, a gente já descarta a ideia de chamar de mito. Mito é uma tentativa de resposta. Resposta para quê? Para a nossa curiosidade. Sempre, desde que há gente no mundo, desde que há homens, há humanidade no mundo, há curiosidade, né? E há perguntas. Perguntas do tipo, como é que o mundo é possível, né? Será que o que tem depois da linha do horizonte? Será que depois lá do mar acaba, cai? Será que a Terra é plana? Será que é redonda, é quadrada? O que tem no céu? Será que tem vida em outro lugar? Será que nós somos os únicos nesse universo? De onde é que a gente veio? Como é que é possível o mundo estar em equilíbrio? Né? O que é o amor? O que é a felicidade? O que são as coisas? Desde que há curiosidade, há pergunta e há tentativa de responder perguntas. Mas as primeiras tentativas de responder, o mito é uma teoria, ou seja, é busca explicar a realidade. Tá? Então a gente vai tentar dar respostas para as coisas. O mito, então, é uma narrativa, é uma teoria, é uma explicação, né? É uma narração, é uma história sobre alguma coisa. Né? Então, ele vai tentar responder certas questões. E como é que ele tenta responder? É com argumento lógico, racional? É com embasamento científico? Não. O mito é uma tentativa de resposta mais imediata que pressupõe, de alguma maneira, um contato, uma relação, né, da gente com o mundo, com o sobrenatural, com o mundo como um todo, com a realidade. O mito está muito próximo a uma ideia de manifestação, a uma inspiração, a poesia, a beleza, a experiência com a vida. Está muito ligado à nossa imaginação. Então, antes da gente tentar explicar racionalmente o que é uma explicação racional, é uma explicação lógica. O que é uma explicação lógica e científica? É aquilo que a gente vai analisando, avaliando, entendendo as partes, tentando construir e provar aquilo que a gente está dizendo. Isso é uma coisa, nós vamos organizando o nosso pensamento de maneira que a gente vai dando lógica e estrutura para as coisas. Tá? E a gente vai lá, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, 8 mais 8, 16. A gente vai seguindo uma cadeia lógica de organização de pensamento e construindo respostas lógicas. O mito, ou entre aspas, os mitos, eles não necessariamente vão obedecer a uma estrutura lógica. Pelo contrário, eles vão obedecer uma estrutura mais fantasiosa, muito ligada à experiência e à experiência com o sobrenatural. A experiência diante do medo, da impotência, da finitude da vida, diante da dúvida, é que o mito surge.
né? Então a gente tá lá, né? Eu dei um exemplo mais cedo para os meninos assim, que eu morava na Bahia, numa região que era muito seca, né? Quando eu mudei para lá, eu achei, nossa, gente, como é que é diferente, né? Porque tinha racionamento de água, tinha água às vezes 2 ou 3 vezes na semana, era uma região muito seca, no semiárido mesmo lá. E aí, às vezes, passava muito tempo sem chuva, 1, 2 anos, 3 anos sem chuva, sem nada de chuva. É tudo seco, seco, seco. No primeiro sinal de água, ficava tudo verdinho, tudo muito lindo, aquela resistência, né, da natureza. E aí a gente presenciou uma cena que foi uma criança, a criança entrou em desespero, porque ela nunca tinha visto chuva na vida, ela não sabia o que era chuva. E aí, de repente, caiu uma tempestade. Aquela criança chorava desesperadamente, porque aquilo era assustador. Eu não sei vocês, se já pegaram uma tempestade daquelas que vem caindo gelo, arrancando tudo, vento vem arrancando telhado, vem arrancando tudo, a gente assusta. Aí vocês imaginam uma criança que não sabe. A gente já tem uma noção do que é chuva, do que é vento, noções de perigo. A gente tem uma noção lógico-racional das coisas, então a gente ainda vai buscar explicações e tal. Mas quem nunca viu aquilo pela primeira vez, toma um baita de um susto. E aí, como é que você explica esse susto, esse primeiro contato, essa sua experiência com algo tão grandioso, né, com algo que te dá medo, né? Aí você pensa, nossa, é Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que o mundo vai acabar? Né? É mais ou menos isso, Miguel. A gente sabe a diferença de pancada de chuva e tempestade, né? A gente sabe mais ou menos que chuva é um processo de ciclo de água, condensação, precipitação, evaporação, né? Junto com ciclos de ventos e etc., que depende também da temperatura, do solo, da vegetação e por aí vai. Hoje a gente sabe tudo isso. Mas você imagina para uma criança ou para uma pessoa da roça que não teve estudo e que de repente vem aquilo tudo lá, puf, cai aquele mundão d'água, né? Qual que é a primeira explicação para uma pessoa que a pessoa dá? Né? Nossa Senhora, São Pedro abriu as torneiras, né? São Pedro abriu as torneiras do céu, né? É Deus, né? Quantas vezes a gente já não escutou pessoas falando, nossa, a Covid é um castigo de Deus? Não sei vocês, mas eu já escutei isso várias vezes. Eu não sei se eu rio, se eu choro ou se eu tento explicar. Né? Do tipo, gente, olha, é muito contraditório. Porque se o Deus que você acredita é um Deus de amor, é. Então como é que um Deus de amor vai mandar um negócio ruim? Né? E aí você vai explicar para a pessoa que é mais ou menos a ideia do mal, né? Ah, Deus criou tudo. Ah, mas tem mal no mundo, então Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Que é a resposta lá de Santo Agostinho, né? O mal, ele acontece em função da escolha dos homens, da liberdade, etc e tal. Né? Aí a gente, não, porque é Deus que está castigando. Deus não castiga, gente. Deus, no máximo, põe no milho, ajoelhado no milho, mas depois ele vai lá, porque aí ele fica com dó e vai resolvendo as coisas, né? Será que o mal corrompeu o homem ou o homem se corrompe nas suas escolhas e corrompe os outros, né? A gente precisa refletir sobre isso. Mas o que eu estou dando com o exemplo da chuva para vocês é assim: diante do medo e da impotência, a gente tenta explicar as coisas, mas a gente explica de um jeito meio irracional. A gente explica com base na nossa fé, na nossa crença, nas nossas experiências, tá? Exatamente! Isso é uma questão de ética, tá, Miguel? A gente vai aprofundar isso no segundo e no terceiro ano. Tá? Então, por enquanto, a gente nem vai chegar lá nessas questões tão pesadas. A gente vai falar, por enquanto, apesar de que, quando a gente for falar de herói daqui a pouco, a gente precisa falar de bem e mal. Porque a gente tem o herói e tem o vilão, né? E aí eu ia perguntar para vocês, né? Usando um exemplo que o pessoal deu. Vocês, que tipo de herói vocês seriam? Ou vocês seriam vilões? Ou vocês seriam tipo Thor, né? Que quer se mostrar vilão, mas no final das contas é um herói meio atrapalhado, é um humano desajustado, é alguém que quer fazer as coisas, mas quer dar um jeitinho, né? Que tipo de herói vocês seriam? Será que a gente tem que ser bom ou mal? Ou será que a gente é as duas coisas? E aí depende do modo como a gente vai lidar com as nossas emoções,
como a gente vai enfrentar o mundo, enfrentar a realidade, é que a gente vai se mostrar, né? Ou será que existe gente ruim e gente de bem? Exatamente, existe. Quem é que está narrando? Quem é que está contando? Qual é o ponto de vista da narrativa? Tá? A pergunta é, quando eu escuto gente falar assim, nossa, em nome da moral, do bom costume, das famílias, né? Porque as pessoas de bem estão sendo julgadas, maltratadas, excluídas, porque hoje não pode falar mais nada, porque tudo é crime, é preconceito, e as pessoas de bem, né, religiosas, os cristãos vão perdendo espaço, porque hoje a gente não pode nem falar que é pecado, que é errado, que o povo vem falar que a gente está errado, né? Mais ou menos por aí mesmo, tá, gente? É isso aí. Depende das duas coisas. Mas depende principalmente da escolha, tá? O que eu tô querendo dizer assim? Quando eu escuto gente falar assim, em nome da família, da propriedade, da religião, do cristianismo, em nome da moral e dos bons costumes das pessoas de bem, a gente precisa acabar com esses corruptores, né, com esses doutrinadores, com gente que tem opinião diferente da gente, tá? Essa ideia de que existe gente boa e gente ruim, existe gente boa e bandido, é uma ideia muito maniqueísta. Maniqueísta é uma disputa entre o bem e o mal. Né? A ideia de que a gente tem bons e maus e os bons sempre vencem. Né? Que está muito presente nas histórias em quadrinhos, nos filmes. Beleza. Né? Nas histórias em geral que a gente vai escutando. Mas a questão é assim, será que a gente realmente é bom ou mal? Porque eu sou um ser humano. Então, assim, eu tento ser uma pessoa boa, mas eu erro, eu faço coisas ruins ao longo da minha vida. Eu já fiz e eu sei que eu vou fazer coisas erradas, eu vou cometer erros, né? Eu vou fazer escolhas equivocadas ao longo da minha vida, porque isso significa ser humano. Mas isso significa que eu não sou uma boa pessoa? Né? Será que alguém que comete um erro tem que ser julgado e apontado pelo erro? Né? Será que todos nós somos pecadores, de fato? De acordo com a concepção religiosa de alguns, sim, né? Porque a gente está aí no pecado original, que é um dos mitos que a gente vai trabalhar, tá ali. A gente vai trabalhar, por exemplo, um dos grupos, na hora que a gente for fazer a mitologia comparada, a gente vai pensar, por exemplo, como é que se dá o pecado original segundo a Bíblia, né? E aí, assim, a gente vai pensar lá o contexto bíblico. Vamos pensar duas questões. Como é que a origem e aí depois o contexto do pecado, tá? A origem tá lá, não existia nada, existia Deus. E Deus achou que era bom que o mundo existisse, então Deus disse lá Fiat Lux, a luz se fez, aí depois ele foi criando os mares, terra, os animais, por fim ele criou os homens, Adão e Eva, e colocou eles lá no paraíso. Tá? Então, a concepção ela se dá a partir do nada pela vontade de Deus. Isso é o verbo criar. O que significa criar? Criar é criar do nada. A partir do nada, pela vontade e pelo amor, eu crio. Então, Deus criou da cabeça dele e concebeu e pintou, organizou o mundo todo. E colocou a gente lá, Adão e Eva, lá no paraíso. Ideia da criação. E aí a gente vai da ideia da criação para a ideia do pecado. Né? Aí a gente tem duas versões, tá, Miguel? Exatamente, para a ideia do mal. Uma, no momento em que Deus concebe o homem à sua imagem e semelhança, isso de alguma maneira desperta uma inveja, né, em parte dos seres celestiais, especialmente Lúcifer, o anjo de luz, o mais belo dos anjos, né? E aí porque Deus demonstra um amor grandioso por essa humanidade. Né? E aí é como se Deus amasse tanto os homens que dá aparência para os homens, né? A sua semelhança, a sua imagem e semelhança para os homens. Isso causa uma certa inveja, né? E aí a gente tem então conflitos de poder no céu e em função desses conflitos de interesse a gente tem a guerra celestial, acaba que o Lúcifer vai para os infernos, tá? Pausa. Vocês já viram Lúcifer da Netflix? Né? É uma das séries, das leituras de Lúcifer, que para mim mais interessantes, tá? Sobre quem é Lúcifer, tá?
Porque pensa assim, gente, se o capeta tivesse chifre, rabo e fosse feio, exato, isso, né? Se o capeta fosse feio, se o capeta tivesse chifre, rabo e um tridente lá para ficar espetando todo mundo, ninguém ia querer o capeta. Tá, gente? Se o capeta fosse feio, esquisito, mal cheiroso e etc., ninguém ia querer o capeta, ninguém ia cair em tentação. Então vocês lembrem que Lúcifer era o anjo mais belo, o anjo de luz, então ele vai chamar a atenção. Né? Porque se não é para ser bom e belo, ninguém ia desejar. Só para um parêntese, tá? Põe pecado naquilo, né? Dá até sua dor assim na gente. Aquele capeta é um capetão. Né? E aí, o que a gente vai fazer? Mas como é que se dá lá o processo do mal com o homem? Né? Tem a história da Lilith, tem outras histórias com as a gente não fala muito, tá? O pecado e o mal, gente, é do mesmo jeito. É por isso que eu falo que a metáfora da série é maravilhosa, porque assim, se o pecado fosse feio, se o capeta fosse feio e fedorento, ninguém ia querer chegar perto. Né? A gente vai cair em tentação porque a tentação é boa, nos provoca desejo, nos desperta vontade. Né? Porque se for feio, fedorento e pobre, como se diz o povo, né? Se for as coisas que a gente não quer, a gente não vai chegar perto. Né? Será que tem realmente bom e ruim? Que é a pergunta que a gente precisa se fazer. E aí vamos lá. Voltando lá então para Adão e a Eva. Né? Já aconteceu em algum momento da eternidade, porque o tempo existe a partir da humanidade. Qual é o tempo de Deus? Pergunta de prova. Né? Exatamente. Né? Pergunta de prova, qual que é o tempo de Deus? Pegadinha, tá, gente? O tempo de Deus não existe, porque Deus está na eternidade. A eternidade não é tempo. A eternidade é anterior ao tempo. O tempo existe a partir de Deus cristão, tá? A partir do momento em que há humanidade, porque o tempo só começa a contar para os homens. Para os seres celestiais não existe tempo, existe eternidade. Tanto é que tem um novo filme da Marvel surgindo aí, Os Eternos, né? Para os deuses a eternidade, para os homens o tempo. O que acontece? Tá lá Adão e Eva, já passou a guerra celestial em algum momento da eternidade, Lúcifer já foi expulso do paraíso com mais um terço dos anjos, já teve a guerra lá com Miguel e sei lá, aquela coisa toda, né? E aí tá lá Adão e Eva no paraíso de alguma coisa, e aí tinha uma única coisa, uma regra. E aí, gente, ó, desculpa a expressão, você quer testar a paciência de alguém, você quer testar o limite do outro, você estabelecer uma regra proibindo. Olha como é que Deus é sacana. Já vou, vírgula, que eu já vou consertar essa frase, tá? Olha como é que Deus é sacana. Ele vira assim, ó, gente, o paraíso está todo aí para vocês, tá, Adão e Eva? Vocês só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala para uma criança que ela pode fazer tudo, menos enfiar o dedo na tomada. Qual que é a primeira coisa que ela vai fazer? Enfiar o dedo na tomada. Né? Ou então, vai lá, né? Isso, já vou chegar lá. É mais ou menos onde eu quero chegar, tá, Jamile? nunca levou choque, Luiz Fernando? Eu já tomei muito choque na vida. Né? E aí, gente, ó. Aí vem a metáfora lá. Vem a serpente que enganou a Eva, né? E falou para ela que ela podia comer sim a tal da mulher, a tal da maçã, que não ia ter problema. E aí o que acontece? Neste momento, por vontade própria, os homens, o homem e a mulher, resolvem quebrar a regra. Quebrar a regra é a mesma coisa que corromper. Corruptar. Corrupto não é ladrão político. Corrupto é todo mundo que não segue regra. Tá? A corrupção está na natureza da liberdade humana. O Deus deu livre-arbítrio, o homem foi lá, não quis ouvir a regra, fez o que queria. Com isso, ao fazer o que quer, eu tenho uma punição. Toda escolha tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Qual é a consequência? Ser expulso do paraíso. Ou seja, a ideia do mal, de eu escolher. Deus é o bem, mas eu quis escolher o mal, então eu vou criando o mal com as minhas escolhas.
né? A gente teve liberdade de escolha, e aí a gente vai ter agora que trabalhar, suar, né? Trabalhar para comer. As mulheres vão gemer em dores de parto, se vocês lembram dessa história. Né? Ou seja, Deus vai dar um castiguinho para a humanidade. Mas, aquele mesmo Deus que era sacana, que sabia que se colocasse a gente em tentação, a gente ia cair em tentação, porque a gente está propenso para o mal, tá? Existe mal na gente em função das nossas escolhas. Aquele mesmo Deus sacana, ele se prevê no sentido de eu vou dar esperança para eles, porque deixa eles quebrar a cara, mas eu vou mandar meu filho que um dia vai salvar essa humanidade para eles criar vergonha na cara. Né? Ou seja, se há um Deus previa tudo e sabe tudo o tempo todo na eternidade, de alguma maneira, ele sabia que a gente ia errar, que a gente ia escolher errado, mas ele ia criar uma estratégia de salvar a gente, tanto é que ele manda Cristo para a Terra. Tá? Ou seja, por pior que sejam os humanos e as nossas ações, ou como diria de Guimarães Rosa, não tem capeta, existe gente humana fazendo escolhas equivocadas. Por pior que sejam as nossas escolhas, por piores que nós sejamos, existe sempre a esperança de salvação com Cristo. Resumidamente, tipo assim, 5 minutos, um pouco dessa mitologia, tá? Vamos lá, vocês já começaram a citar aqui. Vamos lá para a Grécia, tá? Sim, só que eu vi isso há muito tempo atrás. No século, quase no século passado. Né? Tem vários, né? Porque Constantine é um dos nomes de Lúcifer, no final das contas, né? Dos modos de encarar Lúcifer. Né? Vale a pena ver entrevista com o Advogado do Diabo. Tem vários filmes que depois eu posso passar uma lista para vocês. Tá? E aí, assim, gente, ó, saindo de um pouquinho dessa narrativa que eu fiz. Quando vocês escutam falando assim, né, que existe um ser que criou do nada o mundo inteiro, e aí depois criou um paraíso, que teve uma guerra de anjo, né, que o anjo mais bonito foi lá e convenceu, se transformou em serpente, convenceu a mulher a comer uma maçã, e que essa maçã era a fruta do conhecimento, do bem e do mal, né, que por causa disso foram punidos, né? Se ninguém fosse cristão e acreditasse nessas coisas, se alguém contasse essa história para vocês, vocês iam fazer o quê? Rir, no mínimo. Porque parece que não tem pé nem cabeça, é uma história fantasiosa. Tá? Assim como a Bíblia toda é cheia de narrativas que elas precisam ser interpretadas. Tem um monte de metáforas e textos que têm que ser contextualizados, histórico, geograficamente, politicamente. Né? Não dá para a gente ler ao pé da letra. Um monte de coisa. Tá? Sai da Bíblia, vamos lá para a Grécia. Hesíodo é o nome do autor. Tá? Que foi inspirado pelas musas, pela poesia. Né? Exatamente, não só o desejo carnal, tem 500 interpretações, né? Mas vamos lá agora para a Grécia. Hesíodo, 2 livros. Primeiro a gente falou da Bíblia, basicamente Gênesis e Pentateuco, né, como um todo, os 5 primeiros livros formam o Gênesis geral, tá? E aí assim, vamos lá para a Grécia. Primeiro livro do Hesíodo chama Teogonia. A teogonia, como o próprio nome do livro diz, é origem dos deuses. Literalmente é isso que significa o livro, ao pé da letra. Teo, de Deus, teos, gonia, né? Teoginia, né? Teogonia. E gonia de Gênesis, de Genos, né? Origem. Então o livro é origem dos deuses. E aí ele começa lá, que no início era o caos, e do caos veio Urano, veio Gaia, e depois Urano. Gaia, Urano e Eros, o mais belo dos deuses. Que Gaia se juntou com Urano, o céu, né, concebeu, e aí nasceram os titãs, né, que um dos titãs foi lá e destronou Urano, que era o pai, Cronos, né, destronou Urano, e tomou o poder para si, e aí depois, os filhos que Cronos teve, ele ia engolindo um a um, até que o último deles, a mãe enganou o pai, deu uma pedra para ele enrolada num pano, e aí criou o menino escondido. Um dia esse menino foi lá e abriu a barriga do pai, Cronos, tirou os irmãos lá de dentro, decepou, capou o pai. Um pedaço do pênis do pai que caiu na terra com sangue gerou monstro, outro, a espuma caiu no mar, nasceu Afrodite. Né? E esse menino que foi lá enfrentar e que liderou as guerras titânicas chamava Zeus.
né, e etc. Estão escutando essa história? Parece ter pé com cabeça? Não é os filhos do Eros, era o próprio filho. A ideia de que havia uma profecia de que o filho ia tirar ele do lugar. Tudo história doida, né? Mesma coisa de eu falar que a serpente foi lá falar com a mulher que ela podia comer a maçã, que a maçã... Tudo umas histórias mais doidas. Cada uma mais doida do que a outra, né? Na Bíblia tem cada uma, se a gente pensar assim que o Noé enfiou um par de cada bicho dentro da arca, né? Ou na Torre de Babel. É cada história. Ou a cidade de Sal, né? Que Deus transformou todo mundo em sal. Lá Sodoma e Gomorra. Tem cada história, cada uma sem pé nem cabeça, né, gente? Pensar o Apocalipse, então, usando os 4 anjos das trombetas, o dragão, não sei mais o que e tal. Ó, já entrou coisa chinesa, porque tem até dragão lá no meio do negócio, assim, né? Mitologia chinesa. Mas volta lá para a Grécia. Aí tem essa Grécia, falamos um pouquinho da origem. Aí tem um outro livro lá do Hesíodo, que se chama Os Trabalhos e os Dias. Vocês lembram lá do Adão e da Eva, quem comeu, aí errou, aí foi punido? Mas que apesar de ser castigado, Deus dá esperança para eles que é a promessa do Cristo? Pois é. Lá nos Trabalhos e os Dias, Hesíodo vai contar a história de Prometeu, acorrentado, e de Pandora, que vocês acabaram de falar. Exatamente. Né? Prometeu e Pandora. Prometeu foi lá e roubou um pouco do fogo celestial para os homens. Os homens estavam com frio, com fome. Prometeu foi lá, né, enganou, com a ajuda dos homens, enganou os deuses, né, roubou fogo para os homens poderem cozinhar e se aquecer. Os deuses então vão castigar Prometeu. Prometeu vai ser acorrentado, de dia os bichos vão lá comer a carne dele, e à noite o mar vai sarar as feridas, e isso pela eternidade. Né? Ele vai ser castigado porque ajudou os homens. Mas os homens que ajudaram a enganar os deuses também vão ser castigados. E qual foi o castigo dos homens? Eles receberam, Hefesto fez lá uma mulher chamada Pandora. Tá? E Pandora, ele fez uma caixa para Pandora. Dentro da caixa colocaram tudo que é coisa que não presta. Todos os males e doenças do mundo. Tá? Junto com outra coisinha lá na caixa. E aí lembram lá que a única regra de Deus com Adão e Eva era não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois é. Na hora que deram a caixa para Pandora, falaram para Pandora assim, só não abre a caixa. Mesma coisa da tomada. Fala que pode fazer, mas não fala que está proibido. Porque falou que está proibido, os bichinhos já começam a balançar lá dentro da cabeça, né? Começa a coçar os piolhos da coceira e aí já quer abrir. Curiosidade. Exatamente. Né? Mesmo jeitinho lá, né? Que a serpente falou: não, larga de ser boba. Você acha que vai acontecer alguma coisa só que você vai comer uma maçãzinha? Aí ela fica na dúvida. A curiosidade é a dúvida, a inquietação. É isso que faz da gente a gente. Dúvidas e inquietações. Né? Vocês acham que ela fez o quê? Deixou a caixa fechadinha, a Pandora? Lógico que não. Né? A primeira coisa que ela faz é abrir a porra da caixa. Abriu a caixa, mal para tudo quanto é lado. Aí ela conseguiu ainda fechar a caixa a tempo de deixar uma coisa lá dentro. Alguém lembra o que ficou dentro da caixa? Saíram os males todos, as pragas todas, mas ficou uma coisa dentro da caixa. Alguém lembra o que era? Esperança, exatamente. Né? Ou seja, por pior que seja o mundo, tem esperança de que um dia as coisas consertem. Estão vendo que as histórias parecem falar das mesmas coisas? Apesar de narrativas diferentes e cada uma mais maluca do que a outra? Tanto na Bíblia quanto lá na Grécia Antiga, os livros de Hesíodo, a gente está falando de como é que o mundo foi feito e como é que, então, a partir das próprias escolhas, o mal começa a existir, mas que, apesar do mal, existe esperança. Por que tem gente que acredita na Bíblia e tem gente que não acredita na Pandora? O que diferencia uma coisa da outra? Será que uma é mais verdadeira? Menos mitológica? Ou será que é porque ela foi se tornando de fato crença pela presença e atualidade dos rituais
e aí se consolidando enquanto religião, e aí nesse sentido ela parece deixar de ser mito e passa a ser crença. Para pensar, tá, gente? Então vamos lá, perguntas. O que é mito? Mito é uma tentativa de explicar. É uma narrativa, é uma história, é um conto, é algo que vai buscar dar uma resposta. Só que essa resposta ela não segue princípios lógicos racionais. Ela vai se basear em fantasia, imaginação, criatividade, etc. Tá? Uma linguagem que a gente poderia chamar de pré-racional. Principal origem do mito: curiosidade, pergunta, inquietação. Diante do mundo que é muito grande, né, na experiência da vida, a gente se assusta, a gente se incomoda e quer dar respostas. E aí, qual que é a finalidade desses mitos? Tentar responder a isso, às nossas inquietações no nosso lidar com o mundo. Tá? Características principais dos mitos: fantasia, imaginação, criatividade, brigas, desavenças. Tudo que vocês já viram aí na DC, na Marvel, no Naruto, nos Cavaleiros do Zodíaco, nessas histórias da Bíblia, nas lendas brasileiras, todas essas narrativas, né? Se a gente pensar, cara, o que elas têm em comum? Imaginação e criatividade. Harry Potter, mas também tem lógica, né, gente? Porque a pessoa escrever um Harry Potter, escrever uma Bíblia, escrever Senhor dos Anéis, ou pensar os Vingadores todos, tinha uma sequência. Tudo podia ser maluco, mas ainda tinha uma sequência. Tá? Assim como foi com a Ilíada, com a Odisseia, com o teatro grego e por aí vai. Por que mito está relacionado com crença e religião? Porque os mitos estão próximos ao sagrado, à nossa experiência com o desconhecido. Né? Com algo que parece ser maior do que a gente. Porque a gente é humano, a gente é mortal, a gente é finito. E a gente quer saber o que tem depois da morte. O que é a vida. Né? Então, essa nossa relação com o desconhecido, com o sagrado, aproxima o mito das religiões e das crenças. Quanto mais os ritos sagrados, as festas sagradas, elas acontecem, mais aqueles mitos são presentes. Para quem é católico, primeira comunhão, o que é a Eucaristia nas missas? Né? O que é a Eucaristia? É a atualização da presença do Cristo. É você lembrar que o Cristo morreu na cruz, etc., ressuscitou, e ali é o corpo e o sangue de Cristo, etc. E que é o Natal, a Páscoa, que são essas festas que a gente celebra para lembrar algumas coisas, para não deixar aquelas histórias morrerem, e a gente faz com que a gente acredite naquelas histórias. Esses rituais vão estabelecendo as crenças e as religiões, que também estabelecem os tabus, as regras. E aí, sobre os tabus, a gente vai conversar depois, que são justamente aquilo sobre o qual a gente precisa conversar. Porque assim, tem uma regra sobre isso. É porque é assim que está na Bíblia. Não, a gente precisa conversar. Não é porque está na Bíblia que significa que está certo. Tá? Vamos lá. Para a próxima aula, quem são os heróis de vocês? Eu quero que vocês pensem, né, se vocês seriam um herói, um vilão. Né? Será que tem diferença realmente entre herói e vilão, entre bom e mal? Quem que seriam os heróis de vocês? Será que são heróis? Lembrando, o herói, ele é um semideus, ou pelo menos ele tem uma capacidade maior do que a nossa de enfrentar a realidade, de enfrentar os problemas. Para ser herói, a gente não vira herói da hora para outra. Ou a gente tem algum dom que a gente recebeu de um deus, ou a gente tem que treinar muito. Né? Concordo plenamente, Miguel. Nós somos heróis e vilões da nossa própria história o tempo inteiro, vai depender das nossas escolhas. É por isso que eu acho que a gente está mais para Loki do que para Thor ou do que para vilões e etc. Tá? No sentido de a gente erra muito ao longo da nossa vida, mas no final das contas parece que a gente está querendo fazer a coisa certa. Tá? Alguns não querem fazer certo não, porque são psicopatas mesmo que escolheram ser desse jeito. Tá? E todos nós poderíamos ser psicopatas, uma vez que todos nós carregamos conosco, né, a possibilidade de errar e de fazer coisas erradas, ou seja, de sermos corruptos. É aquela ideia. Se alguém te oferece, se você é capaz de furar fila, ou se você é capaz de quebrar uma regra, de dar um jeitinho para resolver um problema, e aí se chega alguém e te oferece 1 milhão, será que você não vai fazer? Será que a gente é tão bonzinho assim? Né? Gosto da ideia de sermos anti-heróis, mas não necessariamente vilões. Gosto muito dessa ideia.
tá? Que está lá presente no Esquadrão Suicida, por exemplo. Muito bacana a ideia do Esquadrão Suicida nesse sentido, tá? Para quem assistiu aí o Coringa, né? Acho que a ideia do anti-herói ela está muito ligada ao mundo como a gente vive, as escolhas que a gente faz, o modo como a gente é tratado, a educação, a falta de educação, por exemplo, tá? Mas para a próxima aula, pensem nos heróis, pensem quem são os heróis de vocês. Quem vocês seriam? Ou será que o herói de vocês tem carne e osso, é pai, mãe, um amigo, né, um político, alguém? Quem são os heróis de vocês? Quem que vocês seriam? Tá? Os heróis ou qual personagem vocês seriam para a gente conversar um pouquinho, tá? Boa semana para vocês, gente. Lembrando, sigam lá no YouTube porque as aulas vão estar gravadas lá, tá bom? Boa semana para vocês. Por enquanto, só pensar nos heróis, pensar no significado das mitologias, porque aí na semana que vem tem tarefa, tá bom? Boa semana, tchau, tchau, fiquem com Deus. Estou encerrando a gravação e beijo, fui.